Bom dia, companheiros. Hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo de palestras, né, em função aí dos 50 anos do golpe militar de 64. Eu vou tratar hoje do ano crucial, um ponto de virada na situação política nacional, que foi 1968, e que culminou com o ato institucional número 5, o famoso AI-5, onde o regime militar, que havia se instaurado em 64, se fechou, né, e é onde começa o período geralmente chamado pelas pessoas, pela historiografia, de os anos de chumbo da ditadura. Vamos tratar aqui, em particular, né, dos acontecimentos que agitaram o movimento de massas nesse período, em particular do movimento estudantil e a presença, né, que ficou assinalada ao longo do ano, também do movimento operário nessa agitação, nessa efervescência política que estava ocorrendo em pleno regime militar. Bom, então, para começar, vou recapitular aqui brevemente que o golpe dado em 64 serviu para encerrar, como uma tentativa, né, de encerrar a onda de mobilizações que vinha se desenvolvendo nos anos anteriores ao golpe, em particular em 63, em que os episódios de greve, mobilizações e agitação dentro das Forças Armadas tinham que ser para a direita e o imperialismo parados a todo custo. Daí o golpe. Esses episódios todos foram analisados na palestra anterior da companheira Natália, e não vou me estender sobre eles aqui, mas apenas assinalar que o golpe que foi dado como um encerramento, uma tentativa de quebrar esse movimento que vinha se desenvolvendo no período imediatamente anterior, estabeleceu um regime que relativamente pouco tempo depois, foi apresentado pela própria cúpula militar do regime como um regime de transição democrática, de transição à democracia. A expectativa inicial que existia era de que o golpe instauraria um regime provisório. Bom, isso durou até 1968, quando a crise explodiu, em primeiro lugar, internacionalmente, né, mas explodiu aqui também no Brasil. Então, só para a gente ter um panorama mais ou menos do que estava acontecendo na época, em 67, Che Guevara tinha sido assassinado na Bolívia, né, causando uma comoção nos meios populares em toda a América Latina. Nós vemos também, em 67, a crise da Guerra do Vietnã se abrir de maneira terminal, indicando o colapso da tentativa de dominação do imperialismo sobre aquela região, né? Em janeiro de 67 ocorre a famosa ofensiva do Tet, do Ano Novo local, e que levou, né, ao colapso da intervenção militar, escancarou a crise para o mundo. Isso teve uma enorme repercussão. Outro fato importante que assinala a profundidade da crise, que viria a estourar de maneira mais evidente, mais abertamente nos anos seguintes, foi a Guerra dos 6 Dias, no Oriente Médio, né, envolvendo Israel, o Egito, Jordânia, Síria, um acontecimento que também assinalou o nível da agitação política, né, da radicalização política das massas em todo o mundo, né. Bom, no Brasil, o que se viu ao longo de todo o ano de 68 foi o mais intenso e prolongado conflito entre as massas estudantis, operárias e populares e o governo militar. Quer dizer, foi o período em que o choque entre as massas e os militares se deu da maneira mais aguda, mais completa, por assim dizer. Diversos episódios, né, que a gente vai tratar aqui na medida do possível, com os detalhes que dá para apresentar numa palestra,
e também na ordem cronológica, se for possível reconstituir um pouco esse desenvolvimento, né? Esses diversos episódios que nós vamos expor empurraram o governo militar contra as cordas de maneira que não se tinha, de maneira sem precedentes, o que forçou, de certa maneira, ou foi usado, né, pelos militares como o ponto de apoio para uma virada agressiva de força, que foi o fechamento do regime com o AI-5. Então, o que a gente vai procurar demonstrar aqui é que o AI-5 foi uma intervenção, um golpe dentro do golpe, para tentar conter um movimento que já parecia amplamente disseminado e completamente fora de controle, né? Então, nesse sentido, a gente vai procurar, através da exposição dos acontecimentos, mostrar que o AI-5 ele marca a aplicação de uma segunda dose do remédio que o imperialismo e a direita escolheram para conter o movimento de massas, o movimento operário, o movimento estudantil e popular. Quer dizer, o recrudescimento da ditadura, a intervenção pela força, numa repetição ampliada, aprofundada do golpe de 64, foi o que se viu em 68. É o período também que encerra a primeira etapa do regime militar, como eu tinha assinalado, de uma maneira geral. É uma etapa que se dividiria aí nesse período em duas, né? O regime sob o Castelo Branco, com uma política abertamente pró-imperialista, e o governo Costa e Silva, que sobe nesse período, onde há uma correção, uma retificação da linha da ditadura militar, adotando um rumo nacionalista. Bom, ainda como um preâmbulo, né, um longo preâmbulo, acho que cabe aqui assinalar também algumas semelhanças entre esse período que vai de 64 a 68 com a situação política atual. Eu vou procurar traçar essas semelhanças, apontar essas coincidências que não são, obviamente, não se dão por acaso, né? Ao longo da palestra eu vou procurar mostrar isso daí. Mas já de antemão, é importante a gente destacar, né? Guardadas as diferenças, né? O fato de que de 64 a 68 o país estava marcado pelo golpe militar, né? A deposição do governo burguês nacionalista moderado do João Goulart, né? E que o regime mantido pelos militares até o AI-5 era, como eu havia comentado, apresentado como um caminho natural para a normalidade democrática que os próprios militares iriam conduzir, né? Então, o que existia e o que é um pouco semelhante ao que a gente vê hoje na situação política, no regime político brasileiro hoje. Após o golpe, cassaram todos os partidos e se impôs o regime bipartidário entre Arena e MDB. Em 67, o governo aprova, né, no Congresso, que era o mesmo Congresso eleito em 63, né, ele foi apenas fechado durante o golpe, os parlamentares do PCB e seus suplentes foram cassados e os demais permaneceram nos seus cargos, eleitos, né, agora convertidos entre Arena e MDB, né, divididos entre Arena e MDB. Pois bem, esse mesmo Congresso eleito em 63 é que aprovou a Constituição de 67, a Constituição imposta pelo regime militar. Essa aparência de normalidade, vamos dizer assim, entre aspas, porque havia censura, né, as prisões já haviam começado, havia perseguição política aberta, né, mas essa aparência de normalidade se devia, em grande medida, à colaboração dos parlamentares e políticos burgueses do MDB. Ou seja, aqueles que aceitaram o golpe militar, aceitaram se enquadrar nas regras do jogo e se bandearam todos para dentro do MDB e deram a sustentação, vamos dizer assim, nos marcos do regime burguês,
como a perna esquerda do monstro que se ergueu em 64. Então, selecionei uma declaração que eu acho representativa da situação e eu acho que é importante a gente procurar refletir sobre isso à luz dos acontecimentos recentes aqui no Brasil. Quando o golpe estava fazendo 4 anos, em 68, no 1º de abril de 68, o intelectual e líder católico progressista, né, Alceu Amoroso Lima, que na época era colunista do Jornal do Brasil e da Folha de São Paulo, um intelectual, vamos dizer assim, notório, reconhecido amplamente como tal, como uma autoridade, uma reserva moral. Já era um senhor de idade e tudo mais. Uma reserva moral democrática, dizia ele no aniversário de 4 anos do golpe. Vivemos em um regime de ditadura mascarada e, o que é lamentável, que nem ao menos tem a coragem de se declarar franca e honestamente ditatorial. Essa declaração foi dada imediatamente após os acontecimentos que marcaram o aniversário do golpe, que a gente vai tratar aqui com maior detalhe, mas em que houve passeatas, protestos, choques com a polícia, entre os estudantes e a polícia, entre uma camada da população nas ruas das principais capitais, de diversas capitais do país, e estarrecido pela violência com que a polícia reprimiu esses protestos, né, dos estudantes que saíram às ruas para protestar aos 4 anos do golpe. Diante do choque e da comoção que isso causou, a declaração produzida por esse intelectual da época, ela é bastante... ela esclarece, de um certo ponto de vista, a ilusão democrática que havia então e que se tem ainda hoje. Né? Para esse cidadão, 4 anos depois do golpe, ainda era possível dizer que a ditadura que tinha sido instalada em 64 era mascarada, não aberta, não tão escancarada como se poderia, como se pôde verificar depois do AI-5. Né? Então, esses acontecimentos que nós vamos tratar aqui, eles ocorrem num período de enorme confusão política, né, confusão que se dá, logicamente, né, entre os intelectuais burgueses, entre a juventude, o movimento estudantil, sobre o caráter democrático ou ditatorial do regime instalado em 64. Quer dizer, é sob essa ótica que nós devemos procurar enxergar a situação e os acontecimentos que vão se destacar aqui. Bem, vamos... é preciso assinalar mais uma coisa sobre isso, que nós podemos desenvolver melhor na conclusão e também com as perguntas, o debate aqui. Mas esse regime da legalidade democrática era imposto pelas armas. Né? A semelhança com hoje é que hoje é o regime democrático que impõe à população as armas. Com a ocupação do Exército nos morros do Rio de Janeiro, mais de uma vez ao longo desses últimos anos, a violência policial da polícia militar, um resquício da ditadura cotidiana, né? A repressão ao movimento estudantil que se viu no ano passado e, de um modo geral, a qualquer protesto que se dê nas ruas, tudo isso tem muito a mesma aparência de 1968, logicamente, né, como eu falei no começo, guardadas as devidas proporções, que significa que, né, a diferença entre os dois regimes, mais exatamente, é de que os militares haviam montado, naquela época, um sistema político que não permitia, efetivamente, o acesso da oposição burguesa ao poder real, por assim dizer, né, mesmo que formalmente. Quer dizer, a grande diferença, naquele momento, é que os parlamentares do MDB tinham seus mandatos apenas consentidos pela cúpula do regime militar. Poderiam existir, mas apenas como meros figurantes, uma vez que, depois do AI-5 até o final da ditadura, o regime foi marcado pela completa, como se diz, pela completa concentração de poderes na mão da presidência da República, da cúpula militar do regime.
quer dizer, a oposição burguesa, nos marcos daquele regime, atuava no poder meramente formalmente. Hoje o que se vê é que é possível a esquerda burguesa, a ala nacionalista da burguesia, se organizar nos seus partidos e assumir um governo, ainda que isso não signifique que o aparato policial repressivo, que é o Estado, em sua essência, vai ser contido por qualquer declaração de intenções de um governo de esquerda. Bom, vamos aos acontecimentos. O movimento estudantil, em 68, colocou à prova a democracia de fachada, entre aspas, da ditadura militar do regime de 64. Então vamos falar aqui um pouco do ascenso estudantil que aconteceu no primeiro semestre de 68. O ano começou na sequência de mais ou menos 2 anos de protestos estudantis, em que em diversas oportunidades os estudantes saíram às ruas, houve enfrentamentos menores do que os que ocorreram mais para frente durante o ano, houve enfrentamentos com a polícia, e as principais reivindicações até então eram reivindicações que diziam respeito à política, vamos dizer assim, educacional, né? A reivindicação de mais verbas para as universidades, a reivindicação do fim do acordo MEC-USAID, que é a parceria do Ministério da Cultura com o imperialismo, né, que a gente vê se reproduziu amplamente depois de introduzida aí. Então, até esse início de 68, o movimento estudantil já vinha dando sinais de uma efervescência, de uma radicalização. No dia 28 de março, ocorre, né, o fato já exaustivamente discutido do assassinato do estudante Edson Luiz Lima Souto no restaurante estudantil lá, o Calabouço, no Rio de Janeiro. O rapaz era um estudante secundarista que tinha vindo do interior, estava trabalhando no próprio restaurante para conseguir pagar os seus estudos, para sobreviver, e foi baleado no peito por um policial militar quando a polícia invadiu o restaurante para impedir um protesto, para impedir que os estudantes que estavam ali concentrados naquele dia saíssem em passeata. Então, cerca de 2.000 estudantes que estavam ali reunidos, eles estavam planejando e estavam na iminência de sair às ruas, né, para uma passeata ao estilo das que vinham acontecendo, como se tudo tivesse sido igual ao que aconteceu antes. E nesse momento em que a polícia chega para reprimir a tentativa de passeata, há o choque entre os estudantes e a polícia, e acuados, né, os policiais começam a disparar e um deles atingiu o Edson Luiz, que tombou morto na hora. Bom, para a gente ter, né, uma dimensão do acontecimento. Até então, nada tão chocante, por assim dizer, havia sido mostrado pela imprensa, né, como efeito do golpe. Mas esse daqui foi um dos feitos da ditadura indisfarçáveis, né? Ficou evidente, a repercussão foi enorme, não só pelo que a imprensa pôde reproduzir, mas pelo comentário geral que tomou conta da cidade como um rastilho de pólvora, né? O corpo do estudante foi velado na Assembleia Legislativa, né? Ou seja, algo que para muita gente pode parecer esquisito em se tratando de uma ditadura militar, mas ocorre que o governo do estado da Guanabara, a cidade do Rio de Janeiro, né, que foi elevada à categoria de estado depois que a capital se mudou para Brasília, o estado da Guanabara era governado pelo MDB. E havia essa aparência ainda mais marcante de que era possível você ter uma ilha de democracia num país governado pela ditadura militar. Bom, o velório causou uma enorme
comoção, o assassinato causou uma enorme comoção contra a violência, e o próprio velório se transformou numa verdadeira manifestação política, né? O jornalista Zuenir Ventura, que escreveu o livro 1968, O Ano que Não Acabou, do qual, inclusive, eu tirei diversas citações e observações para fazer essa palestra. Ele assinala o seguinte detalhe, né, sobre o acontecimento do dia 28 de março do assassinato do Edson Luiz. Ele fala: com as chamadas do rádio e da TV e com a comunicação de boca dos estudantes, a cidade ficou logo sabendo da morte de Edson Luiz. Ao suspenderem seus espetáculos, os teatros convocaram os espectadores para o velório. A Cinelândia, aos poucos, foi se enchendo. Nunca a Assembleia tinha recebido a visita de tantas celebridades. 2 horas antes do enterro, a Cinelândia já estava totalmente ocupada. As faixas, cartazes e slogans eram exibidos ou gritados. Bala mata a fome? Os velhos no poder, os jovens no caixão. Uma palavra de ordem se destacava pelo irresistível apelo. Matar um estudante. E se fosse um filho seu? Diante dessa comoção que havia tomado conta da população e que rapidamente, ao longo da semana que se seguiu, isso repercutiu nacionalmente, essa comoção foi vista da seguinte maneira pelos próprios militares, a cúpula da linha dura dentro do regime do Castelo Branco, do Costa e Silva. Denunciavam que as cenas do enterro do Edson Luiz lembravam os últimos dias do governo de João Goulart. Ou seja, para os militares havia a clara sensação, por assim dizer, de que se estava diante do mesmo fenômeno, de uma volta do mesmo fenômeno que eles haviam tentado sufocar com o golpe militar em 64. Em plena ditadura, bem debaixo dos seus narizes, começa a agitação política a tomar conta dos estudantes e da população de um modo geral, dado o tamanho do acontecimento que se tornou o velório do rapaz. Então, a preocupação com o que estava acontecendo ali é basicamente o que motivou o que muita gente afirma ser um golpe dentro do golpe, como a gente vai ver mais para frente. Bom, o próprio Zuenir Ventura, que eu citei agora há pouco, ele faz uma observação no livro dele que eu acho bastante interessante, é bom a gente levantar para discussão justamente sobre esse ponto, que é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro degrau na escalada da crise de 68. Ele afirma que, por pouco, o AI-5, ou uma medida semelhante, um decreto, ou alguma portaria do governo, não foi decretada ali imediatamente no período entre a morte do Edson Luiz e a missa de 7º dia, nessa semana do dia 28 até o dia 4 de abril. Então, eu acho bastante relevante essa opinião, porque ela é corroborada pela sequência de acontecimentos seguinte. Bom, 3 dias depois, no dia 1º de abril, o aniversário de 4 anos do golpe, enquanto no Congresso Nacional se ouviam rumores de que o governo iria efetivamente baixar um decreto para conter a mobilização, a radicalização que estava começando a tomar conta das massas, ocorrem manifestações em diversos estados contra o golpe militar, contra a ditadura. Então, no final da tarde do dia 1º, estoura no centro do Rio de Janeiro um quebra-quebra de proporções gigantescas e assustadoras para a burguesia e o regime militar. Desde 66, os estudantes, como eu tinha afirmado, eles já vinham se enfrentando com a polícia, já vinham naquele jogo de, entre aspas, polícia e ladrão, né? A polícia persegue, os estudantes correm, ora apanham, ora se escondem, e o que é, inclusive, muito parecido com a situação de hoje, né? Em que praticamente não há um protesto que sai às ruas no centro de São Paulo, ou na Avenida Paulista, ou o que seja, e que não tenha um desfecho parecido em que a polícia
persegue os estudantes, atira bombas de gás lacrimogêneo e dá um desfecho à lá ditadura militar para os protestos de hoje, né? Bom, o que ocorreu é que, em 68, no Rio, os estudantes resolveram enfrentar a polícia, ao invés de simplesmente correr e se esconder. Houve uma reação e, com paus e pedras, começou uma verdadeira batalha campal no centro do Rio de Janeiro, né? Houve tiroteio e, para a gente ter uma ideia, o saldo do confronto é que diversos soldados foram espancados, 26 civis foram atendidos nos hospitais, 30 soldados foram feridos com cacos de garrafa e pedradas, um estudante, mais um, foi morto, o David Souza Neiva, e 4 outros jovens foram baleados. Bom, enquanto o quebra-quebra ainda estava se desenrolando, o ministro da Justiça, Gami Silva, ordena a ocupação militar com 1.200 soldados, carros blindados, carros de combate, às 10h30 da noite do mesmo dia. Qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje não é mera coincidência. A Cinelândia foi esvaziada, né, sob a enorme pressão do aparato militar. Ao mesmo tempo, em outra parte do centro, 120 soldados, né, do Forte de Copacabana se juntavam a 90 soldados da PM com metralhadoras, gás lacrimogêneo, fuzis, cacetetes, ocupando a Praça Cesardelo Correia, no centro. No livro do Zuenir Ventura, ele observa: o governador do então estado da Guanabara, Negrão Lima, do MDB, declarou depois que aceitara o auxílio do governo federal, mas não explicou por quê. E não explicou o porquê do efetivo de... Por que do efetivo de 10 mil homens da PM, ele só havia mobilizado 1.750 para enfrentar as manifestações proibidas. Graças a isso, diz o Zuenir Ventura, poucas vezes a polícia apanhou tanto no Rio de Janeiro. Bom, entre o dia 1º e o dia 2, né, com essa abertura importantíssima que foi esse confronto no Rio de Janeiro, ocorrem protestos em todo o país, que eu vou apenas mencionar aqui. Em Recife, 2.000 estudantes se reúnem nas ruas em mais uma passeata proibida. Em Belém, a universidade é fechada à força pelos militares. Em Natal, uma greve estudantil paralisa a universidade. Em Maceió, tem protestos de rua. Bahia, um estudante ferido no confronto com a polícia. Brasília, os estudantes ocuparam a UNB, que é em seguida cercada pela polícia. Em Minas Gerais, há choques entre os manifestantes e a PM e estudantes são baleados em Belo Horizonte. Em Goiânia, a PM atira contra 2 manifestantes que procuravam se esconder da repressão dentro de uma catedral. Só no dia 2, em São Paulo, sob o governo de Roberto de Abreu Sodré, da Arena, eleito, à época, pela Assembleia Legislativa, seu governo ordenou e a PM permitiu que as manifestações ocorressem pacificamente. Então, depois de um dia e tanto cheio de conflitos no Rio e em todo o país, o governo de direita da Arena procura distensionar a situação, permitindo que a passeata saia às ruas, né? O que evitou que algo como o que ocorreu no Rio de Janeiro pudesse se reproduzir aqui. Uma curiosidade histórica, né, que a gente descobre estudando o problema. Nesse período aqui, a gente descobre quem são, ou pelo menos na história brasileira, né, já que isso é um fenômeno mundial, mas quem são os precursores da técnica, da tática, vamos dizer assim, dos black blocs. Já naquela época, em 68, os estudantes procuravam, da mesma maneira, atrair, desmembrar as tropas, atrair um grupo de soldados para um lugar que não tinha nada a ver com a manifestação, para que a manifestação pudesse sair às ruas por outra via, né? O que os estudantes da época chamavam de pelotões suicidas.
E também o corre-corre nas ruas, né, em que, uma vez que a polícia havia chegado na tentativa de retardar o avanço da polícia, os estudantes corriam entre os carros na contramão, para deixar a polícia para trás. Então, são episódios que marcaram todas essas manifestações desse período, conforme a gente vai explicando. Bom, chegamos então no dia 4 de abril, a missa de sétimo dia do Edson Luiz. Um enorme confronto entre os estudantes e a polícia, e a população também que participou, na saída da missa de sétimo dia, né? Para a gente ter uma ideia, né? Houve uma enorme mobilização no Rio, em que cerca de 120 missas foram realizadas em homenagem ao Edson Luiz, no mesmo dia. O confronto no principal evento, na Candelária, deixou inúmeros feridos e cerca de 600 presos. A igreja pretendia celebrar em praça pública, mas na época o general Ciseno Sarmento proibiu. A cavalaria cercou a saída da igreja pela manhã e sem deixar que houvesse saída, um ponto de fuga para que os que atenderam a missa pudessem se dispersar. A concentração que havia com mais de 100 cavalos, com soldados, e sob a ordem de desembainhar as suas espadas, transformou a cena num verdadeiro massacre, né? As fotografias que circularam do evento e a comoção que se criou por tamanha brutalidade às portas de uma igreja, também pesou e muito na conta da ditadura militar. Então, foi uma daquelas cenas em que cavalos de meia tonelada estão prestes a pisotear as pessoas que estavam saindo de uma missa. Bom, mais ou menos a essa altura, ainda no mês de abril, a gente vê a entrada em cena do movimento operário, que se transforma aí, que revela aí o início de um desenvolvimento muito revolucionário que só vai se desabrochar completamente ao final da ditadura. Bom, como a gente assinalou, o golpe de 64 ele visava, entre outras coisas, conter o movimento operário, que estava, naquela época, já se mobilizando. Então, com a ideia de colocar a classe operária sob o controle rígido do governo, a ditadura promoveu uma intervenção estatal em centenas de sindicatos, né? E manteve o controle sobre os demais com os conhecidos pelegos, sindicalistas de confiança que estavam lá para apoiar o regime. Em 67, o ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, propôs uma reforma sindical, logo depois da posse do Costa e Silva, né? Essa tentativa do governo de realizar essa reforma sindical, ela coincide com um movimento que já estava se desenvolvendo por baixo, uma tentativa de rearticular o movimento sindical de maneira independente por setores combativos que estavam já em 68, 67, se enfrentando com os pelegos da ditadura e apontando a luta do movimento operário contra o Estado, contra a intervenção estatal nos sindicatos. Em São Paulo, né, só para a gente assinalar, em São Paulo e Minas se criaram ali movimentos intersindicais anti-arroxo, né, que tiveram, no final das contas, curta duração, mas que já marcaram algo que a gente vai perceber com maior clareza no final da ditadura, na crise de 78 a 83, com as greves operárias no ABC. É onde esse fenômeno que começou a se desenvolver em 68 aparece de maneira completamente desenvolvida, com a formação da CUT e o maior movimento grevista que o país já viu. Bom, 16 de abril de 68, estoura a greve operária em Contagem, Minas Gerais. 15 mil dos 20 mil operários da cidade paralisaram por aumento salarial.
uma greve espontânea, entre aspas, né? Durou cerca de 9 dias, pegou o governo, as empresas e os próprios pelegos da ditadura de surpresa, e o movimento sem direção acabou deixando os grevistas à mercê do governo, que impôs um abono de 10% aos trabalhadores e encerrou a greve com isso. Mas foi um indicativo importante, um susto, vamos dizer assim, que pegou desprevenidos, não totalmente desprevenidos, mas surpreendeu as lideranças do regime militar. Bom, entre esse 16 de abril e os acontecimentos do movimento operário que ocorreram mais para frente no ano, houve um fato importantíssimo em São Paulo, que foi o ato de 1º de maio na Praça da Sé. Bom, só para a gente, né, resgatar um pouco, tentar ver como isso se dava. Como eu tinha falado, o Abreu Sodré, da Arena, estava procurando atrair para si um setor da população e da própria burguesia, colocando-se como a ala democrática dentro da direita, dentro do regime, né? Isso deu a ele o impulso, a intenção de reunir outros políticos, como Faria Lima, por exemplo, para criar uma frente política civilista, ou seja, uma tentativa de reforma do regime militar, de tomada do poder pelos civis dentro dos marcos impostos pela ditadura. É uma utopia. Mas, nesse esforço, ele procurou, né, como a gente viu num episódio anterior, ser democrático e permitiu que o movimento estudantil e alguns sindicatos convocassem e realizassem um ato de 1º de maio na Praça da Sé. Bom, o que aconteceu aí é que esse ato saiu completamente fora do controle e passou por cima das expectativas do próprio governador. Cerca de 20 mil pessoas compareceram, o palanque montado para o discurso do governador foi completamente destruído, as pessoas avançaram sobre o governador e os membros do governo que ali estavam, apedrejaram alguns deles, o próprio Abreu Sodré levou uma pedrada na testa, e disso, né, esse conflito aí começa a ser reprimido pela polícia e daí se desenrola uma passeata que sai pelo centro, né? No final das contas, 22 pessoas acabaram presas, né? Nas passeatas já se viam as faixas e reivindicações contra o governo, abaixo a ditadura, etc. Para se ter uma ideia da força disso daí, alguns postes daqueles de ferro maciço foram arrancados pela multidão no meio da confusão. Além de, logicamente, né, como lógica não é de hoje, né, agências dos bancos estrangeiros foram depredadas e, bom, se viu no centro da cidade o que se vê hoje, já naquele momento, né? Um detalhe importante de assinalar. As passeatas estavam proibidas. Quer dizer, oficialmente, ninguém poderia sair à rua para nada. Então, o gesto, vamos dizer assim, do Abreu Sodré é, ao mesmo tempo, né, uma tentativa de distender um pouco o regime, diminuir a tensão, mas se contrapunha e efetivamente deu margem a um enfrentamento contra o regime, ou seja, a população bateu de frente, os trabalhadores, a juventude que ali estavam, bateram de frente contra a repressão. Bom, esse acontecimento ele chamou a atenção já na época para o que os militares haviam falado poucos dias antes, ou depois, de que o que estava ocorrendo ali era a mesma coisa que estava ocorrendo em 64, às vésperas, os momentos finais do governo João Goulart. Bom,
pular um pouquinho no tempo, mas para falar ainda do movimento operário, o que ocorreu entre os dias 16 e 18 de julho daquele ano, em que estourou a greve dos metalúrgicos de Osasco, que durou aí 3 dias. 6 das 11 principais fábricas da cidade pararam, cerca de 1/3 dos trabalhadores industriais cruzaram os braços aí, reivindicando 35% de aumento, reajuste de 3 em 3 meses, contrato coletivo de 2 anos. Bom, assinalando que já nessa época a inflação oficial beirava os 45%. A deflagração da greve levou, logicamente, a uma reação da ditadura que interveio no sindicato, promoveu aí mais de 400 prisões de sindicalistas e, inclusive, líderes do movimento estudantil que estavam participando aí. Houve, em meio a esse movimento, a ocupação da Cobrasma, uma fábrica em Osasco, que foi desocupada com bastante violência pela polícia, né? Numa nota jornalística, né, assinalando essa desocupação e a disposição de luta dos trabalhadores. Um dos jornais da época assinalou: armados com barras de ferro e ferramentas, os empregados da fábrica aprisionam diretores, erguem barricadas e resistem ao cerco. São desalojados na madrugada seguinte, depois de muita luta corpo a corpo. Esse foi a descrição telegráfica dos jornais sobre um enfrentamento decisivo, uma demonstração acabada da maturidade da crise no movimento operário e desse enfrentamento entre os trabalhadores e a polícia na ocupação da fábrica. Bom, como a gente tinha assinalado, é importante ressaltar, né? O movimento operário que se desenvolveu aí, ele expressava uma completa renovação das organizações, dos métodos de luta, né? Vê-se aí a ocupação de fábricas que não fazia de maneira nenhuma parte do repertório dos pelegos, né? Uma renovação do programa, quer dizer, as reivindicações adotaram um caráter concreto, imediato diante da crise, como foi colocado, né? O gatilho de 3 em 3 meses para reajustar os salários, etc. E uma renovação das direções sindicais, operárias, em relação ao stalinismo, ao PCB, que já estava na ilegalidade há muito tempo, e ao nacionalismo, PTB, que foi posto na ilegalidade pelo golpe. Essa renovação do movimento operário, dos mecanismos de articulação e organização do movimento operário, ela se expressa completamente, né, a partir de 78, e daí em diante, como eu havia afirmado, com a criação da CUT e diversos outros acontecimentos. É importante a gente assinalar que há uma continuidade, né? Esse movimento que estourou aí em 68, importantíssimo, em Osasco, em Contagem, apesar da repressão e dos 10 anos que separam 68 de 78, as oposições sindicais, entre aspas, de 68, são precursoras, são um anúncio das oposições sindicais que se formaram em 78 e daí em diante e formaram a CUT, né? São, como eram na época, um movimento independente do stalinismo, do PCB, e nesse sentido um movimento muito revolucionário da classe operária, que só efetivamente não se desenvolveu completamente, evidentemente, por conta do AI-5 e do endurecimento do regime que conseguiu desmantelar antes que essas organizações que já estavam surgindo pudessem se organizar de maneira mais decisiva, mais concreta. Então, esse desmantelamento das organizações operárias, esse enfrentamento do regime que promoveu uma perseguição ainda maior aos sindicalistas e aos ativistas nas fábricas, isso daí interrompeu o desenvolvimento desse movimento operário. A ditadura, nesse sentido, teve êxito ao abortar
um ascenso revolucionário, ou pelo menos ao postergar por 10 anos um ascenso revolucionário da classe operária. Bom, espera aí. Bom, voltando ao movimento estudantil. Os acontecimentos que eu vou narrar agora, eles ocorrem entre o 1º de maio, o quebra-quebra em São Paulo, e a greve em Osasco, que vai ocorrer depois. Então, estão se desenvolvendo em junho. Bom, como alguns disseram, né, o junho de 68 no Brasil foi o maio de 68 francês brasileiro, né? A radicalização dos protestos estudantis e o enfrentamento desses com os professores dentro das universidades, cobrando um posicionamento dos professores contra a ditadura, marcou uma evolução na luta do movimento estudantil daquela época. O governo estava decidido a impedir que as manifestações se alastrassem novamente, como tinha ocorrido em abril, e investe violentamente contra os estudantes. Ou seja, é nesse período, em junho, que se vê os enfrentamentos mais agressivos, vamos dizer assim, entre as forças repressivas e o movimento estudantil. Já quando, naqueles dias, o movimento estava começando a sair às ruas e mostrando esse caráter, essa evolução política, no sentido de enfrentar de frente o regime, Costa e Silva disse: "Não permitirei que o Rio se transforme em uma nova Paris", à luz do que já havia acontecido em maio na capital francesa. E o ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, não ficou atrás e disse que, cerca de um mês antes, né, de estourar a greve em Osasco, emendou: "O Tietê não é o Sena". Quer dizer, a preocupação evidente do regime era impedir que o que estava acontecendo na França e em outros países, logicamente, o famoso maio de 68, se reproduzisse aqui no Brasil e de maneira completamente desastrosa para o regime. Bom, não conseguiram. No dia 20 de junho, os estudantes avançaram contra a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Invadiram, né, hoje a gente diria ocuparam, né, o conselho universitário e trouxeram pelo braço os professores e os reitores, o reitor e os dirigentes da universidade, ao pátio para uma espécie de interrogatório coletivo, né? Uma massa de estudantes que havia ocupado ali a faculdade, levou eles para lá para se posicionar. E, enfim, vocês apoiam ou não apoiam os militares? Vocês apoiam as nossas reivindicações? Qual que é a de vocês, né? Bom, seria semelhante em maior profundidade aos dias atuais se o movimento estudantil de hoje não fosse tão pelego, tão bola murcha. Mas naquela época, inclusive lideranças moderadas foram arrastadas pela radicalização estudantil, né? É preciso assinalar que havia, logicamente, em meio a essas manifestações, em todo esse movimento, a presença aí de organizações como o PCB e suas diversas dissidências, como o MR8, a AP, a Ação Popular de tendência maoísta, e que já nesses enfrentamentos de 68 começam a assinalar o que iria se desenvolver depois, né, da guerrilha urbana, do foquismo, contra o regime militar. Quer dizer, essas direções do movimento, já naquele momento, por mais confusas e desorientadas que pudessem estar, tinham clareza, pelo menos, de que era necessário bater de frente contra o regime na medida das suas forças ali. E, por isso, não conseguiram impedir, como as direções estudantis dos dias de hoje, não conseguiram impedir que os estudantes se chocassem com os professores, com a reitoria, ou seja, com os representantes do Estado na universidade. Bom, nesse episódio o reitor cede à pressão e afirma que ele concorda com os estudantes, que ele é contra a repressão e se propõe, né, já que estava havendo uma manifestação relativamente grande dentro da faculdade, dentro do campus, ele se propõe a negociar com a polícia e pedir para a polícia se dispersar. Bom, o governo,
que a gente já assinalou aqui, do MDB, suspender a operação policial, depois de 3, 4 horas de negociação. Isso já havia anoitecido. E se comprometeu com o reitor e com os estudantes que em 10 minutos a polícia estaria fora e todo mundo poderia sair, desde que saísse pacificamente, né, sem passeata, sem bater de frente. Bom, a polícia fingiu que recuou, mas na verdade quando os estudantes começaram a sair, a polícia avançou com toda a violência para cima, seguindo uma ordem que depois soube-se pela imprensa, partiu do comando do Primeiro Exército, né? E mandou a PM dissolver a aglomeração que estava acontecendo ali na Faculdade de Economia, no Botafogo. 400 estudantes foram detidos. Soldados, nesse episódio aqui, os soldados fizeram algo que foi feito novamente, enfim, não dá para dizer de outra maneira. Isso a gente pôde ver na USP, em particular, na desocupação da reitoria em 2011, o que se viu nesse dia 20 de junho de 68. Os soldados barbarizaram, né? A imprensa divulgou fotos dos abusos, mas a narração de uma das testemunhas oculares, ela dá conta de um episódio grotesco. Bom, os estudantes foram todos os que ali estavam presos, né? Mão na cabeça e fuzis, metralhadoras apontados para eles, porque finalmente eles estavam muito armados, eram muito perigosos, né? Bom, soldados procuraram humilhar completamente os detidos, né? Então, forçaram a se deitar no chão, com a cara na grama, assediaram as mulheres. Houve relatos aí de que alguns soldados urinaram sobre os estudantes que estavam presos. E ao que se somou as fotos que apareceram na imprensa no dia seguinte, né? Ao relato de toda essa barbaridade, as fotos que apenas sugeriam o que de fato ali aconteceu, né, com os estudantes apenas com mãos na cabeça, causaram um escândalo, uma repercussão enorme. Foi um segundo episódio em que uma comoção tomou conta da população, em particular no Rio de Janeiro, em que ficou evidente que o que estava acontecendo ali era a mais descarada ditadura e que o que levou setores da classe média, intelectuais, que ainda vacilavam, relutavam em se definir abertamente contra a ditadura, em fazer alguma coisa contra a ditadura. Episódios como esse daqui empurraram esses setores para a esquerda e os levaram a tomar uma decisão mais definida sobre enfrentar essa ditadura, essa barbárie que estava acontecendo. Eu chamei a atenção para a comparação com o que aconteceu recentemente na ocupação da reitoria da USP e que acontece cotidianamente, né? Não só no movimento estudantil, mas, como a gente sabe, a humilhação é uma das armas no repertório da polícia, né? Eu não assinalei isso daí por acaso, simplesmente para dar um colorido à exposição. Trata-se exatamente do mesmo aparelho policial, da mesma instituição, da mesma conduta, do mesmo modus operandi. Talvez a diferença fique por conta das balas de borracha, que à época não funcionava bem assim. Bom, esse episódio, no dia 20 de junho, desencadeou, no dia seguinte, mais um confronto, que ficou conhecido como a Sexta-feira Sangrenta. A polícia invadiu uma Assembleia dos Estudantes, na UFRJ, convocada pela UNE, né, e levou 300 presos. Era um protesto contra a violência policial do dia anterior, que estava acontecendo ali. A manifestação era para ser como as anteriores, né, como os líderes estudantis moderados e, entre aspas, radicalizados da época, esperavam que acontecesse. Saem às ruas, jogam uma pedra na vidraça da embaixada norte-americana, queimam uma bandeira e corre da polícia. Bom,
a manifestação, a reunião que estava começando ali, foi surpreendida por carros do DOPS que atiraram uma quantidade expressiva, impressionante de gás lacrimogêneo. Bom, o confronto se generalizou. Os estudantes armaram barricadas e aí não só os estudantes, mas uma parte da população, que já ali no começo da tarde, na hora do almoço, estava na rua, aderiu ao enfrentamento. Se desenvolve uma verdadeira batalha como de uma guerra civil, né? Durante quase 10 horas, a população lutou contra a polícia com paus e pedras, com o que tinham à mão. Do alto dos edifícios, os que presenciavam o confronto colaboravam com a população que estava se enfrentando com a polícia na rua, jogando garrafas, cinzeiro, cadeiras, vasos de flores e, segundo um relato, até uma máquina de escrever. Bom, nem todos os hospitais divulgaram os números, o balanço, de modo que não se tem uma dimensão exata do que foi esse enfrentamento, né? Como foi falado aqui. 10 horas de pau no meio da rua, com paus e pedras de um lado e a polícia armada do outro. Com tiro, chumbo e tudo que tem direito. Bom, apenas alguns hospitais deram a seguinte estimativa. 23 pessoas baleadas, 4 mortos. Inclusive, um soldado da PM que foi atingido por um tijolo jogado de um prédio. 35 soldados feridos a pau e pedra, 6 intoxicados e 15 estudantes espancados pela polícia. 1000 presos no DOPS. Só não houve mais soldados feridos porque as tropas recuaram. Um dos comandantes permitiu que os soldados se escondessem debaixo de uma marquise para não levar mais tijolada, pedrada que vinha de cima e de baixo. Eu separei aqui um relato do jornal Correio da Manhã, que descreve a situação em detalhe, né? O Zuenir Ventura ele destaca esse relato, porque ele achou interessante a descrição cronológica dos acontecimentos daquele dia. Então, diz o relato. 13 horas e 15 minutos. Soldados da PM, armados de fuzil, não hesitam. Dispersam a tiros os manifestantes nas proximidades do edifício Avenida Central. Populares e estudantes correm em várias direções. E uma jovem, baleada, permanece estendida na calçada em frente à ótica Lux. Nas ruas laterais, começa o pânico. Agentes do DOPS atiram mais de 20 bombas de gás lacrimogêneo em populares. Dentro de uma lanchonete, 2 senhoras grávidas desmaiam, após serem destratadas por 2 agentes que pareciam estar sob o efeito de estimulantes. Uma menina de 10 anos perde-se da mãe, chora e recebe uma bofetada de um agente. 13 horas e 30 minutos. Na Avenida Rio Branco, os estudantes começam a erguer barricadas. A primeira, apenas com pedras. A segunda, com material de construção das obras próximas. Vai começar a batalha campal. Entre estudantes e populares, estão reunidos nesse ponto cerca de 2.000 pessoas, que resistirão à carga policial durante quase 2 horas. A cavalaria da PM vem da Cinelândia, pela Rio Branco. 2 batalhões de choque vão com ela encontrar-se na confluência de Assembleia e Rio Branco. Os policiais continuam sob o ataque dos populares postados à janela. Agora caem também vasos de flores e tampas de latrina. A polícia consegue passar a primeira barricada e abre fogo contra a segunda. Tiros de fuzil e de pistola 45. Agentes do DOPS juntam-se à repressão. Enfurecidos com a adesão popular aos estudantes, os policiais passam a atirar também para cima, em direção aos edifícios. 14 horas e 30 minutos. Já sem comando, a polícia passa aos ataques suicidas contra populares e estudantes. Em grupos de 5, investem e entram em luta. Alguns manifestantes são presos. O jovem Jorge Afonso Alves tem a perna quebrada a chutes e cacetadas. O outro, de 17 anos, também com a perna quebrada, é socorrido no Banco Andrade Arnaud. Um detetive de cor preta, gordo, camisa azul, atira uma bomba sobre as pessoas que estão na entrada do edifício. Aproveita a confusão, saca a pistola 45 e atira contra a multidão. Um senhor de 40 anos aproximadamente tomba
com uma bala nas costas e outra na perna. Enquanto isso, a Biblioteca Nacional é invadida por policiais que atiram bombas sobre rapazes e moças. Seu diretor, Adonias Filho, sai à rua para protestar e é destratado por um elemento do DOPS. O próprio Zuenir Ventura assinala que as batalhas prosseguiram com intensidade até as 8 horas da noite. Bom, ele assinala também que, logicamente, houve avanços e recuos nesse mesmo dia, e esses episódios se desenvolveram em, basicamente, 2 investidas, pela manhã e outra ao final da tarde. Bom, uma observação interessante sobre aquilo que eu havia comentado. De como episódios como esse quebraram a ilusão que existia em setores da classe média, da pequena burguesia e da própria burguesia no regime militar. O Zuenir Ventura assinala o seguinte: se fosse possível precisar o momento exato em que o governo Costa e Silva perdeu definitivamente a batalha pela conquista da opinião pública, esse momento estaria situado entre os dias 19, 20 e 21 de junho, quarta, quinta e sexta-feira. Por mais insensatez própria do que por estratégia do adversário, as autoridades estaduais e federais, em 3 dias, atraíram para si o ódio da classe média e aceleraram o que na época se chamava do ascenso do ME. Bom, o terceiro episódio... há um episódio menor entre esse e o próximo. Apoiado na repercussão desses acontecimentos, no dia 23 de junho, os estudantes ocuparam em São Paulo a Faculdade de Filosofia, na Rua Maria Antônia, de Economia e de Direito, no Largo São Francisco, da USP, uma tradição que foi retomada pela ala radical, combativa do movimento de hoje, encabeçada por nós e por diversos estudantes sem partido, de ocupar os prédios universitários. Naquela época, alguns professores se solidarizaram e iniciaram, vamos dizer assim, a moda de dar aulas públicas nessas ocupações, nesses eventos. Representantes sindicais ligados ao movimento operário de Osasco participaram das assembleias estudantis e os estudantes começaram a se envolver também na organização do movimento grevista, coletando fundos para a greve. Bem, isso no dia 23. 3 dias depois, o terceiro acontecimento que provocou um choque na opinião pública geral contra a ditadura. Ocorre a Marcha dos 100 mil. Bom, novamente, é o Rio de Janeiro. O governo do MDB legalizou a marcha, depois de muita negociação, muita insistência e acordos para que ela fosse pacífica, ordeira e com trajeto pré-estabelecido. O governo liberou a marcha, permitiu que a população saísse às ruas e que, para o que seria, a princípio, reivindicações estudantis, exclusivamente. Quer dizer, não foi uma marcha no acordo em que havia entre as lideranças estudantis e o governo do MDB, não foi uma marcha convocada para protestar contra o massacre que havia ocorrido ali 5 dias antes. Era uma marcha para levantar as velhas bandeiras do movimento estudantil, pedindo mais verbas, exigindo que a questão estudantil, fundamentalmente, os protestos de um modo geral, eles ficassem sob o controle, vamos dizer assim, do Ministério da Educação. Os intelectuais e professores que se reuniram para negociar a realização dessa marcha reivindicavam do ministro da Educação na época, o Tarso Dutra, que ele assumisse com firmeza a posição dentro do governo de que o caso dos estudantes não era caso de polícia, não era para o Ministério da Justiça, era para que ele sentasse e negociasse. Logicamente, o ministro
não fez nada e a manifestação aconteceu por um acordo e foi muito aplaudida pela imprensa e da época, né, e os historiadores de hoje, justamente pelo seu caráter moderado, pacífico, né, mas que, por outro lado, a forma moderada não esconde completamente o conteúdo de radicalização política, né? As fotografias da época todas mostram as faixas com os dizeres abaixo a ditadura, contra a ditadura e tudo mais, o que só pôde acontecer porque houve efetivamente um acordo, uma tentativa de evitar que o negócio saísse do controle. A manifestação foi gigantesca para os padrões, 100 mil pessoas nas ruas, né? Era maior até então, nesse período, e esperavam, com o final disso daí, elegeram uma comissão na manifestação de um intelectual, um professor, um estudante e tal, para ir a Brasília e negociar, conversar com o Costa e Silva. Bom, logicamente, eles foram e não deu em nada, né? Então, tudo que procuravam conduzir por meio do acordo, né, desde a realização da passeata até a solução do conflito entre estudantes e o governo, por meio da negociação do acordo, foi completamente frustrado, né? A negociação, a reunião entre eles e o Castelo Branco terminou com nenhum resultado, nenhum acordo. Bom, dali a alguns dias, no dia 4 de julho, né, realizou-se no Rio uma outra passeata menor, com umas 30 mil pessoas, principalmente estudantes secundaristas, né? Na época, um dado interessante, na época, em 64, tinha no país 1.819.000 estudantes secundaristas e apenas 137 mil universitários. Então o movimento secundarista tinha uma importância ainda maior do que se pode imaginar à primeira vista hoje, que se pensa o movimento estudantil principalmente a partir do que acontece nas universidades, né? Essa passeata já não teve a mesma paciência, a mesma passividade da anterior, né? Os elementos, vamos dizer, hardcore do movimento estudantil ali na época decidiram botar para quebrar. Bom, no dia 5, o ministro da Justiça, Gami Silva, no dia seguinte a essa passeata, proíbe todas as manifestações de rua. Com isso daí, houve uma intensificação do cerco policial à organização estudantil e, além do mais, o período de férias contribuiu para fazer refluir, para dispersar os estudantes, né? Bem, em 29 de agosto, a UNB invadida pela polícia. O estudante Valdemar Alves da Silva é ferido com um tiro na cabeça. 200 soldados da PM e 100 agentes do DOPS prendem o Honestino Guimarães, que era presidente da Federação dos Estudantes Universitários de Brasília. Nesse episódio que marcou, pelo menos marcou a situação, a crise em Brasília, no caso do movimento estudantil da UNB. No dia 2 de outubro, dali algum tempo, ocorreu a Batalha da Maria Antônia, famoso conflito entre os estudantes de esquerda da Faculdade de Filosofia da USP e os estudantes de direita, muitos dos quais declaradamente adeptos do Comando de Caça aos Comunistas, do Mackenzie, que ficavam na mesma rua naquele momento. Bom, como são episódios bastante conhecidos, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas basta dizer que o que se viu ali foi uma verdadeira guerra, né? A intenção dos estudantes de direita do Mackenzie era atear fogo ao prédio da Faculdade de Filosofia. Era o que estava para acontecer. E que, por meio do enfrentamento,
com uma morte, depois que a polícia entrou em cena. Por meio desse enfrentamento, os estudantes da USP contiveram a tentativa da direita de tocar fogo na Maria Antônia. Dali a 10 dias, quase 700 estudantes foram presos na tentativa de realizar clandestinamente um congresso para mais de 1.000 pessoas da UNE, o 30º Congresso da UNE, que caiu em Ibiúna, no interior de São Paulo. Então, esse também é outro episódio bastante conhecido, sobre o qual não vou entrar em detalhes, mas que foi, de certa forma, um golpe, um duro golpe da ditadura contra o movimento estudantil nacional. A gente só precisa assinalar que em 64, quando os militares dão o golpe, a sede da UNE no Rio de Janeiro é incendiada. Mas, enquanto organização, os estudantes mantiveram os seus vínculos ali e mantiveram a UNE em pé até a tentativa frustrada aí do Congresso em Ibiúna. Um detalhe, curiosidade histórica, né? O Congresso, uma das propostas era que fosse realizado no CRUSP, no conjunto residencial da USP. Mas a discussão entre as lideranças estudantis acabou decidindo pela realização dele em Ibiúna, numa fazenda, tal como aconteceu. Bem, esse acontecimento, a queda do Congresso da UNE, ele fecha o período do ascenso estudantil, pelo menos do enfrentamento aberto, né? O que muitos historiadores, comentadores do período afirmam é que marca também a transição, a passagem de um setor relativamente expressivo do movimento estudantil, uma espécie de vanguarda, por assim dizer, para a luta armada, né? Ou seja, a partir da queda do Congresso da UNE em outubro de 68, o movimento estudantil, principalmente, né, o movimento estudantil, sai das ruas, sai das passeatas, evita essa forma de manifestação, que ademais estava proibida já há algum tempo, e adota o meio da guerrilha, do enfrentamento armado, em tentativas isoladas e não num grande choque de conjunto entre as massas e o governo. Bom, de certa forma, efetivamente é o que acontece. Agora, é interessante assinalar que essa tentativa toda da esquerda, essa adoção desse método por setores da esquerda, foi classificada pela ditadura, logicamente, como terrorismo, né? Mas já em 68, e desde 66, pelo menos, a direita já vinha promovendo, por sua própria conta, os seus próprios atentados terroristas. Eu selecionei de uma história do período uma relação desses atos de terrorismo que convém mencionar, né? Bom, afirma-se que em 68 aconteceram 24 atos terroristas da direita e cerca de 10 da esquerda. Essa coletânea, que foi editada pela Abril Cultural, que ganhou muito dinheiro sob a ditadura, ela não deixa de assinalar que, no período posterior, a esquerda teria ultrapassado e muito a direita nos seus atentados terroristas, se referindo às ações da guerrilha urbana. Bom, mas, de qualquer forma, listaram os atentados da direita. Em 1966, 3 atentados à bomba, quase simultâneos, em Pernambuco. Um no aeroporto e na sede da UEE. Em 68, uma tentativa de invasão do Teatro Maison de France, no Rio. No dia 22 de julho de 68, atentado à bomba contra a sede da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no Rio.
Dia 2 de agosto, atentado à bomba no Teatro Opinião, no Rio de Janeiro. Dia 19 de setembro, bomba no Teatro João Caetano, em São Paulo. Em outubro, a invasão da Faculdade de Filosofia em Maceió. E no dia 8 de outubro, o sequestro da atriz Norma Bengel, em São Paulo. E em novembro, um atentado à bomba contra o consulado soviético no Rio de Janeiro. Bom, essa coletânea, como eu falei, dirigida pela Abril, ela cita, nesse mesmo período, alguns dos atentados, entre aspas, da esquerda. Uma bomba no consulado norte-americano, uma tentativa, no dia 22 de junho, um roubo de armas no Hospital Militar do Cambuci. No mesmo mês de junho, no dia 26, um carro-bomba é lançado contra o quartel-general do 2º Exército em São Paulo. Um soldado é morto. Em agosto, o assalto ao trem pagador Jundiaí Santos. E no dia 12 de outubro, o assassinato do capitão do Exército norte-americano, Charles Chandler, acusado de ser um agente da CIA e que estava morando há 2 anos em São Paulo. E no dia 5 de dezembro, um assalto à loja de armas Diana, no centro da cidade. São atos que, como a gente pode ver, estão preparando a ofensiva armada, guerrilheira, do período posterior. Bom, para a gente concluir esse período, o acontecimento decisivo do qual a gente falou um pouco aqui, foi justamente a decretação no dia 13 de dezembro do AI-5. Bom, um caso, como a gente expôs até agora, há todo o ascenso estudantil, operário, que está provocando uma enorme crise no regime. De um outro ponto de vista, vamos dizer assim, superestrutural, um caso ocorrido no Congresso Nacional foi tomado como pretexto pelos militares para decretar o AI-5. A verdade, segundo alguns documentos, é que o AI-5 já estava escrito e pronto na gaveta do Gami Silva há alguns meses, antes de dezembro. Então, foi questão de escolher o melhor momento para fazer isso, né? Uma vez que já haviam conseguido tirar as passeatas e o movimento estudantil das ruas, quebrar o movimento estudantil, quebrar a espinha dorsal do movimento estudantil, capturando o Congresso da UNE. Uma vez que o terreno estava preparado, os militares usaram esse caso, que eu vou narrar aqui, como pretexto para o próprio AI-5. Bom, o que aconteceu é que o deputado carioca, um deputado relativamente jovem, tinha cerca de 30 anos, Márcio Moreira Alves, ele foi às vésperas do 7 de setembro, em meio, né, à comoção que havia se criado contra a repressão policial, ele disse no Congresso Nacional que as cúpulas militares, né, citando o seu discurso, iriam pedir aos colégios que desfilassem junto aos algozes dos estudantes. E, se dirigindo aos pais, disse que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. E fechou com fecho de ouro. Até quando o Exército vai ser o valha-couto de torturadores? Bom, um discurso com uma forma radical, mas que em si não apresentava, não era nenhum grande desafio direto à ditadura, mas uma espécie de provocação, num certo sentido, em que ele estava aí chamando abertamente a boicotar o 7 de setembro, parada militar. Bem, imediatamente, e aqui a gente tem outra semelhança com a situação atual. Imediatamente após essa declaração, a Procuradoria-Geral da República representa contra o deputado junto ao STF. Né? Uma coisa que a gente nunca mais viu acontecer, né? E pede licença para processá-lo. Veja bem, isso em setembro. Não estava falando em cassar o mandato dele. Pediram licença ao Supremo Tribunal Federal
instituições democráticas do regime que sobrevivem até hoje, para processar o deputado por suas declarações. Bom, lá por meados de novembro, o pedido para processar o deputado chega ao Congresso. Aí outro conhecido dos dias de hoje, que já existia naquela época. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aceita o pedido de processo feito pela Procuradoria-Geral por 19 a 12 votos, depois que 9 de seus membros são substituídos. O plenário do Congresso, mesmo assim, recusa dar licença a que o deputado seja processado, no dia 12 de dezembro. No mesmo dia, qualquer notícia sobre o caso na imprensa foi proibida. E no dia seguinte, o AI-5, junto com um dos artigos extraordinários ali, fecha o Congresso. Então, para a história, de certa forma, é esse episódio que deu o pretexto, deu margem ao fechamento do Congresso ao AI-5, para um lado bastante conservador da análise desses acontecimentos. Mas a compreensão correta é de que esse daqui foi o pretexto, o ponto sobre o qual os militares se apoiaram para virar o jogo sobre o movimento de massas. Bom, eu acho interessante, apesar da gente já ter passado um pouco do tempo, mas eu acho interessante a gente dar uma olhadinha, ainda que superficial, nos artigos do AI-5, porque é algo de que muito se fala, mas pouco se conhece, né? Bom, são 12 artigos que garantem poderes absolutos à presidência da República e o controle integral do governo sobre a chamada sociedade civil, né? Bom, vejam que interessante. O primeiro artigo mantém a Constituição de 67, que havia sido aprovada pouco antes, apenas a modifica. Quer dizer, foi tudo dentro da legalidade, tudo dentro da lei. Nós estamos apenas fazendo um acréscimo, né, uma melhoria na legislação que foi aprovada em 67. O artigo 2º dá ao presidente o poder de decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, e foi exatamente o que ele fez no mesmo dia com o ato complementar 38, que decretou o recesso do Congresso Nacional. Uma vez em recesso, o próprio AI-5, no parágrafo 1º desse artigo, garante ao Poder Executivo a autorização a legislar em todas as matérias. Artigo 3º dá ao presidente o poder de decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Bom, esse é um direito que, se o presidente ganhou pela primeira vez aqui, ele não perdeu até hoje. Agora, o que muda é sob que formas e de que maneira, em que condições ele pode decretar a intervenção. Mas que ele pode intervir, já o AI-5 garantiu de maneira, até agora, inabalada na Constituição. O artigo 4º dá à presidência, né, no interesse de preservar a Revolução, o poder de suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. O artigo 5º descreve o que é essa suspensão dos direitos políticos. Cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. Ou seja, a imunidade parlamentar já era. Suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições sindicais. Bom, se eles estavam tentando acabar com os sindicatos, isso daí é o que fechava, é o que completa a tentativa de acabar com os sindicatos. Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Daí a tentativa um pouco megalomaníaca de impedir que as pessoas falem e exerçam qualquer atividade política. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares,
domicílio determinado, ou seja, uma espécie de prisão domiciliar, né, ao bel prazer do governo. Artigo 6º suspende as garantias constitucionais, aqui dirigido aos funcionários públicos, quer dizer, todos aqueles que não poderiam ser exonerados por tempo de casa, enfim, garantias conquistadas para a manutenção do seu emprego, com esse artigo podem ser exonerados. Serviu para limpar, né, como a linha dura até esse momento vinha dizendo, limpar o governo da infiltração comunista que existia no funcionalismo público. Outro artigo que entrou para a Constituição e que está mantido até hoje, o AI-5, no artigo 7, permite à presidência decretar o estado de sítio e prorrogá-lo por tempo que achar necessário. O artigo 8, a presidência pode confiscar os bens dos seus presos políticos e daqueles acusados de corrupção. Enfim, os últimos artigos eles dão uma forma técnica ao que está acontecendo aí. A Presidência da República pode, no artigo 9º, baixar atos complementares para a execução desse ato institucional. O ato criou um dispositivo por meio do qual a ditadura poderia legislar e atuar executivamente, levando adiante o seu plano, né? Também, aqui no AI-5, foi suspenso a garantia de habeas corpus, ou seja, o cara pode ser julgado, pode ser preso e esperar pelo julgamento preso, se é que vai haver julgamento. Artigo 11 é aquele que fecha, dizendo: excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Então, isso daqui, eu espero que seja tratado em uma próxima palestra, mas isso daqui é o que a própria lei de anistia não conseguiu revogar completamente até hoje. Porque os militares que praticaram os diversos crimes da ditadura militar estão impunes porque eles mesmos garantiram para si que estariam acima de qualquer lei. Bem, bom, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Queria só dizer mais algumas poucas palavras sobre a importância dessa discussão para a situação atual e porque nós, do Partido da Causa Operária, estamos dando importância a entender, a compreender profundamente o que se passou aí, para que a gente possa atuar daqui para frente. Bom, como a gente tinha falado, o AI-5 e a ofensiva militar contra as manifestações, contra a população de modo geral, ela foi mais severa em 68 do que havia sido a primeira investida golpista de 64. Né? Ou seja, 10 anos, mas ainda assim não foi suficiente para acabar, para conter de forma definitiva esse ascenso popular, esse desenvolvimento revolucionário da população de um modo geral. 10 anos depois, o regime militar está na lona. Em 78, de 78 para 79, entra a lei de anistia e os próprios militares já haviam colocado em marcha um plano para uma transição pacífica ao regime civil democrático sob o seu próprio controle. Então, a luta estudantil em particular e de um modo geral, a mobilização operária e popular contra a ditadura, eles trazem à baila comparações inevitáveis como as que a gente assinalou aqui. A gente, guardando as diferenças, pode perceber que a população que hoje está saindo às ruas, os estudantes em particular, as tendências que começam a se expressar por choques entre
populares e a polícia cada vez mais frequentes nas periferias de São Paulo e das principais cidades, tudo isso daí tem uma origem, tem um fundo político que a gente pode traçar diretamente a isso daqui, né? De 10 anos depois do AI-5 em 68, estoura o maior movimento operário, né, o maior ascenso operário da história do país com as greves do ABC. Quer dizer, um movimento profundamente revolucionário e que, por pouco, não coloca abaixo não só as velhas estruturas do regime militar, mas como a tentativa que estava se colocando então de construir um novo regime, dessa vez democrático, mas que mantinha a continuidade segura do poder anterior, né? Então a gente assinala essa importância, essa semelhança, porque há restos da ditadura que permanecem vivos no regime político atual e que esse regime, como assinalamos aqui, foi inaugurado pelos próprios militares a fim de sufocar novamente o ascenso do movimento de massas, em particular do movimento operário, no final dos anos 70. A PM, suas operações, a inspiração para a legislação, né, as leis contra a greve, de regulamentação, entre aspas, das greves, e toda a legislação restritiva de direitos, os dispositivos legais, como os assinalados aqui, que garantem às Forças Armadas o direito de intervir na situação política, né, entre outros, deixam evidente que o regime militar, combatido nas ruas em 68 por milhares e milhares de pessoas, se esconde hoje detrás de uma fachada civil democrática. É do Congresso eleito, ainda que num processo viciado, em que a participação da população no próprio regime, no controle do aparelho estatal, é restringida ao voto. Tais condições, essa impermeabilidade do regime político aos anseios da população, estão levando agora, tal como aconteceu nas crises dos regimes anteriores, né, na primeira etapa da ditadura de 64 a 68 e do AI-5 até a abertura, eles conduzem e deixam a classe operária, a juventude revolucionária e os setores que lutam por reivindicações democráticas, que são inalcançáveis nas atuais condições, esses setores todos se veem diante de uma única alternativa real, efetiva, né? Ou seja, que é necessária a sua organização de maneira independente da burguesia e do seu regime, dos seus partidos, em torno a um programa realmente revolucionário. Ou seja, um programa comunista que lute pelas reivindicações das massas, apoiado na compreensão de que é preciso colocar abaixo o atual regime dos exploradores e substituí-lo por um governo dos trabalhadores da cidade do campo, controlado pelas organizações de luta da classe operária e do povo. Então, é com esse objetivo de organizar, de dar uma forma consciente aos protestos que estão acontecendo hoje, e que ainda estão se desenvolvendo de maneira mais ou menos espontânea, como em 68, que o nosso partido atua, para explicar para todo mundo que não é à toa que a luta da juventude, o seu confronto com a PM em São Paulo, no ano passado e esse ano, se assemelhe muito ao que se viu durante a ditadura. Não é por acaso. Vivemos sob uma ditadura e, para dar o primeiro passo nela, no enfrentamento contra ela, é preciso saber contra quem estamos lutando, quem é o inimigo, o que significa, de fato, esse regime político no qual a gente vive. Então, nesse sentido, a gente, do Partido da Causa Operária, dirige aos trabalhadores, aos setores de vanguarda do movimento estudantil e das frentes de luta democrática do povo, da luta das mulheres, dos negros, um chamado para construir um verdadeiro partido operário, revolucionário, socialista, como uma forma necessária de direção para a luta pelo poder da classe operária. O maio de 68, tanto no Brasil como no francês, eles foram um prenúncio. A sua fraqueza, né, a debilidade dos que ali participaram, impediu que eles pudessem se desenvolver e eles foram contidos.
pelos governos que ali estavam à época. Na França, por exemplo, o governo de Gaulle, que teve que renunciar depois do enfrentamento. E no Brasil, o recrudescimento da ditadura. Então, todo esse movimento que foi represado aí pelo enfrentamento do governo se expressou com maior força uma década depois. E nós vemos que esse processo tem a sua continuidade e que é preciso levar adiante, manter erguidas essas bandeiras que dão o sentido geral da luta revolucionária a que nós nos propomos. Então, vou parar por aqui e vamos abrir para perguntas e o debate. Bom, primeiro, cumpre ressaltar a importância do debate. Acho que ficou bem evidente aí na explanação do companheiro Rafael. O segundo ponto, a gente observa aí no dia a dia esse movimento estudantil, que é uma parte componente de ações revolucionárias, como ocorreu em 68, no Brasil e outros países. Agora, há uma confusão generalizada, onde você às vezes vê esse movimento na rua indo para a esquerda e dentro da universidade totalmente à direita. Então, talvez aí teria que fazer uma discussão mais profunda sobre as bases econômicas do qual surgiu esses estudantes à época e as bases econômicas que surgiram posteriormente, né? Eu só cito assim, tipo Rede Globo, Xuxa, e aí vai por aí afora. Ou seja, há uma geração hoje totalmente, que a gente percebe, confusa, que horas vai para a esquerda, horas para a direita e chega à beira do fundamentalismo. É algo assustador e acho que nós temos que se deitar sobre essa análise aí. Queria ver se o companheiro tem alguma questão a levantar aí. Acho que é um dever de todos pensar sobre o assunto, né? Mas eu começaria por aí, né? São duas perguntas que eu queria fazer. Uma relacionado à imprensa, o papel da imprensa na época e hoje, as mudanças com o que a gente fala sobre imprensa alternativa ou alguma coisa assim. E outra que você falou sobre 68, quando a classe média se tocou realmente de que era uma ditadura. E com o chamado aumento da classe média hoje, o que seria preciso, e se está acontecendo, um aumento da consciência do que está se passando agora. Isso que o Juraci falou também, eu queria complementar, perguntando sobre essa confusão, a diferença entre 68 e hoje é a confusão que a gente vê claramente assim, realmente da juventude, por exemplo, no Facebook, de fundamentalismo, de direitismo, e de formas assim completamente confusas, em que o debate é completamente ridículo, assim, né? É uma foto de alguém e eu odeio essa pessoa, eu também odeio, é uma bosta, e taxando sem discussão. Espero que não tenha ficado muito Só uma pergunta para ver se a gente está falando a mesma língua. Quando vocês falam em fundamentalismo, eu só conheço, assim, nesse movimento estudantil, eu não sei de nada. Eu acho que fundamentalismo é o que eu ouvi da imprensa capitalista dizendo que os islâmicos que estão lutando contra o imperialismo são fundamentalistas. Do que vocês estão falando exatamente? Certo. Acho que fundamentalismo, para mim, são diretrizes sem uma elaboração. Então, valores sem uma elaboração do porquê daquilo. E que tendem a um extremo direitista. Beleza. Não, minha pergunta é o seguinte: você falou se esses acontecimentos de 68 foram importantes para que um setor da esquerda fosse para a luta armada. Essa evolução, ela está ligada diretamente à evolução do próprio movimento estudantil? Em que sentido, né? Por exemplo, foi fundamentalmente essas experiências estudantis que levaram a grupos dessas rebeliões estudantis que levaram grupos de esquerda para a luta armada? Ou o movimento estudantil só estava inserido nesse contexto?
Bom, posso? Só a primeira pergunta, né? Bom, uma diferença fundamental, uma diferença fundamental, eu diria, é que em 68 lia-se muito mais do que hoje, né? Isso é incontestável, né? O livro do Zuenir Ventura, que eu citei diversas vezes aqui, e não por acaso, ele tem uma extensa pesquisa com documentos, entrevistas, enfim, revirando arquivos e cabeças por aí para extrair um panorama do ano. Ele abre o livro falando da situação, da evolução da situação cultural no país. Bom, em 68, os teóricos, vamos dizer assim, da Escola de Frankfurt, da teoria crítica, eles desembarcam aqui nas páginas dos livros do Marcuse, Althusser e outros. A oferta inédita até então no mercado editorial aumenta em torno assim, de 10 vezes, né? Para a gente ter uma ideia, mais ou menos perto de 68, já na ditadura, a Civilização Brasileira, a editora do Enio Silveira, publica a tradução inédita dos 3 livros completos do Capital, do Marx, no meio da ditadura. Vários outros textos eram publicados e vendidos livremente. Trotsky, Lenin, Che Guevara, enfim. Isso aí tinha uma audiência e é o que a gente encontra hoje, se a gente fizer um trabalho de resgate aí, pode-se encontrar alguns exemplares ainda nos sebos, né? Então, eu acho assim, isso daí é um pouco complicado da gente atribuir a um só fator, né? A televisão, em particular, naquela época, ela agia muito mais como um veículo que reproduzia o que já se fazia em matéria de jornalismo nos jornais impressos e rádio com imagens. Quer dizer, ela não tinha, segundo os críticos, né, modernos da televisão, que eu acho algo muito curioso, mas segundo os críticos atuais da televisão, a televisão daquele tempo ela não tinha uma linguagem própria, né, como está na moda usar a palavra linguagem para descrever outras coisas que não são a língua. Ela não sabia ainda expressar como ela se expressa hoje, essa maravilha, com muitas e muitas aspas, que é a Globo, que nada mais é que uma cópia das emissoras de televisão norte-americanas. Quer dizer, a televisão em 68 estava engatinhando. Ela veio, a TV a cores começa acho que em 72, se eu não estou enganado. Enfim, não exercia, não cumpria o mesmo papel para uma geração que estava ali com 18 a 28 anos de idade. A TV não cumpriu o mesmo papel que cumpre hoje, efetivamente, para quem nasce na frente do aparelho, praticamente, né? Naquela época era algo que tinha entrado na casa das pessoas há pouco tempo, né? E que ainda era quase uma curiosidade, mas algo secundário, né? A imprensa escrita tinha muito mais importância no seu momento do que a televisão. Inclusive, você vê pelo seguinte, né, a mudança, a inversão, olha, um dado curioso, né? 3 jornais dessa época, 2 do Rio de Janeiro e 1 de São Paulo. No Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã. E em São Paulo, o Jornal da Tarde, que foi criado no Estadão bem nesse período, não existem mais. Nos últimos 10 anos, os 2 deles que haviam sobrevivido fecharam. O Correio da Manhã, não sei exatamente que fim teve, mas também não existe mais. Então, assim, fecham-se jornais e o mesmo canal de televisão continua controlando, com um enorme poder de comunicação, de informação, um verdadeiro monopólio, né? Não é à toa que isso tem efeitos. Agora, não é o suficiente, na minha opinião, para amarrar todo mundo e justificar que as pessoas não estão se mexendo, não estão se mobilizando, ou não querem se mobilizar, ou pior, têm uma posição de direita. Porque para amarrar, você precisa amarrar mesmo.
Não adianta só falar contra o que a pessoa está defendendo, porque se a pessoa realmente quer defender aquilo, ela vai reagir, vai lutar, vai defender o que ela quer. O que há é que a gente está tratando de um setor muito fluido, muito indeciso, muito vacilante, muito instável, que é a classe média, que é a pequena burguesia, né? A gente tem que lembrar sempre que a pequena burguesia ela é uma classe possuidora. Ela é proprietária, só que ela é uma pequena proprietária. Ou seja, ela não é dona da fábrica, mas ela é dona da casa dela, ou do pequeno negócio dela. Ou ela trabalha para o Estado, vive do lucro, da mais-valia extraída dos trabalhadores, mas vive para si, ali, no seu próprio meio. Ela, como a gente viu em 68, entrando um pouco nisso daí, que o Fred colocou, ela está entre a classe operária e a burguesia. Sempre vai estar. Agora, a gente está lidando aqui não com uma pequena burguesia rural, clássica, vamos dizer assim, o pequeno proprietário, o pequeno camponês, né? Que no nosso país é uma camada grande da população, mas é uma camada que está paralisada já há muito tempo. Mas a gente está tratando da pequena burguesia, da classe média urbana, né? Que, bom, a cidade é dominada pelo capital, não tem por onde. Ou seja, se a classe operária não bater firme na mesa, não investir agressivamente contra a burguesia, a pequena burguesia não vai tomar uma posição com tanta facilidade. Ela não quer ser... O problema é o seguinte, a pequena burguesia não quer ser que nem a burguesia, porque ela é uma classe, sobretudo, moral, pura. Então, a burguesia é má, né? Olha só o que essa classe fez com o mundo inteiro, né? Olha o que é uma fábrica. Então, o pequeno burguês, ele quer ser como o burguês, mas não ser um burguês. E, ao mesmo tempo, o maior medo que ele tem é de sujar a mão de graxa. Então, se ele tiver que trabalhar, é o temor supremo da vida dele. Ter que carregar uma caixa, ter que consertar uma máquina ou perder um dedo numa máquina, é o terror. Mas são terrores econômicos, né? Politicamente, enquanto a situação é dominada por um monopólio da imprensa de direita, né, que todo mundo sabe, de certa maneira, mas que vai ficando cada vez mais evidente pela reação da população a isso daí. É um monopólio da imprensa controlado pelo imperialismo, particularmente o imperialismo norte-americano, que atua dentro do país por organizações que sorrateiramente se infiltraram em praticamente todos os jornais, canais de televisão. A linha editorial da maioria dos veículos de imprensa é dominada pela direita. Bom, é o que se lê. Sempre foi. Os jornais, a imprensa, sempre teve na mão da burguesia.